Olá, bem-vindos. Meu nome é Jaqueline. Vamos falar hoje sobre o Plano Bresser, o que ele foi, medidas adotadas e os resultados do plano econômico. Bom, o Plano Bresser ele foi um plano econômico lançado durante o governo do Sarney, de 85 até os anos 90, com o objetivo de controlar a alta inflação da época. Ele ficou conhecido assim por conta do ministro da Fazenda, né, que fez ele, foi o Luiz Carlos Bresser. Este plano de estabilização acontece após o plano cruzado fracassar ao controle da alta de preços. Ele entrou em vigor na data do dia 12 de junho de 1987, com o lançamento dos decretos. Bom, como aconteceu o Plano Bresser? O Plano Bresser ele veio após o Plano Cruzado, que recebeu este nome quando alterou o cruzeiro para o cruzado, para a moeda nacional na época. O cruzado ele foi o primeiro dos planos econômicos feitos na tentativa de travar a inflação e foi realizado em duas versões. No contexto histórico, o Brasil havia passado décadas antes por uma série de investimentos públicos para se criar um Estado desenvolvimentista, principalmente nos governos militares. Isso levantou uma inflação alta e inercial, quando a economia cresce à custa das infrações. O plano cruzado foi marcado pelo congelamento de preços e pelo reajuste dos salários sempre que a inflação passava dos 20%. Conhecido como gatilho salarial, o objetivo era aumentar o poder aquisitivo da população, visando um aumento do salário real. Nesta mesma época, o Plano do Brasil declarou moratória. Nessa mesma época, o Brasil declarou moratória de sua dívida externa quando ela deixa de ser paga com os seus respectivos juros. A justificativa principal era reduzida a disponibilidade de reservas cambiais. O fracasso do plano cruzado veio com o excesso de demanda, que deixou as prateleiras vazias, e uma das consequências foi uma crise econômica, além da inflação voltar aos 2 dígitos. Com isso, o Plano Bresser surge alguns meses após a posse do ministro da Fazenda, que dá o nome no plano econômico. Desta vez, além de tentar conter a inflação, seria preciso evitar a recessão, reequilibrando o preço da balança dos pagamentos e diminuir o déficit público. Os objetivos do Plano Bresser. Através dos decretos federais, o governo adotou medidas em parte considerada heterodoxa e em outra parte ortodoxa. Algumas delas foram o congelamento dos preços e salários por um prazo mais curto de 90 dias, com uma supervisão dos órgãos de vigilância, flexibilização dos preços e dos câmbios após os 90 dias, criação da URP, Unidade de Referências e Preços, para reajuste salarial após o congelamento, calculada com a média trimestral do IPC, um reajuste de tarifas públicas e impostos, a eliminação de alguns subsídios, como para a produção de trigo e ao crédito agrícola, e a imposição de taxas de juros acima de níveis da inflação. Da mesma forma que o cruzado, este plano econômico previa um congelamento de preços, porém em período mais reduzido. A URP servia como um indexador para o reajuste dos preços com a flexibilização. Bom, os resultados do Plano Bresser é que ele conseguiu reduzir a inflação por apenas poucos meses. No início daquele ano, a inflação do mês se encontrava em 2 dígitos e foi assim até antes do plano. Durante o primeiro semestre de 1987, antes do Plano Bresser, a inflação acumulada foi de 186%. No segundo semestre em que esteve em prática, o acumulado foi de 62%, ou seja, reduziu mais da metade. A inflação anual foi de 365%, maior valor registrado até então, sendo que no mês de dezembro voltou aos 2 dígitos ao atingir 14%. Esses valores podem ser conferidos na tabela, que eu vou deixar linkada no site, ok?
E aí o ministro Bresser, Pereira, ele pede a demissão, né, visto que foi um plano que acabou fracassando, mas sendo substituído por Maílson Nóbrega, que veio com realizar o plano econômico, o Plano Verão. Aí este fica para um próximo vídeo. Gente, por favor, se vocês puderem, deixem um like. Estou iniciando o canal, espero estar melhorando futuramente. Mas é isso, muito obrigada. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, comentem, deixem um like. Se tiverem ajudado e você